Salve galera, beleza? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Sem maiores delongas, hoje a gente vai resolver uma questão que saiu no PAS de 2022, o PAS 2. E aí a gente vai começar a resolver essa questão agora. Antes de mais nada eu quero me apresentar, eu sou o professor Alberto, eu sou professor e produtor e vou te ajudar nessa caminhada, tá certo? Então bora pro vídeo! Aí agora a gente vai lá e já começa a trabalhar. Vamos ler junto essa questão aí. Uma comunidade no Brasil foi constituída no ano de 1600 exclusivamente a partir das matrizes indígena, europeia e africana. Quando foi constituída, a comunidade possuía 300 indivíduos, assim distribuídos. A quantidade de europeus era igual ao dobro da quantidade de africanos, a quantidade de indígenas era inferior à de europeus, sendo que a diferença entre elas era igual a 40 indivíduos, ou seja, a comunidade de indígenas era menor do que a de europeus e a quantidade exata era de 40, a diferença entre elas de 40 indivíduos. E em 1750, a população dessa comunidade chegou a 6.000 indivíduos. Com relação à situação hipotética apresentada, assinale a opção correta no item 93, que é do tipo C, julgue os itens 94 e 95 e faça o que se pede no item 96, que é do tipo B. E aqui para nós veio a questão 93, ou item 93, né? E a gente vai saber qual dessas matrizes estarão correspondentes aí com o que o problema, com o que a questão está trazendo. Tá, beleza? Então, o que ele quer nessa questão? Ele quer saber se você sabe a equação básica, né? Equação de primeiro grau, e também quer saber se você sabe multiplicação de matrizes. Cola aqui comigo que eu vou te relembrar isso com clareza, tá beleza? Então, a primeira coisa que ele fala é que a quantidade de indivíduos, ou seja, o nosso conjunto universo em 1750 era de 300 indivíduos, 300 indivíduos. E aí ele coloca uma coisa, na 93 ele coloca assim, ó, admitindo-se como I, E e A, como as quantidades de indígenas europeus e africanos, respectivamente, ou seja, indígena representado pela letra I, europeu representado pela letra E e africano representado pela letra A. Isso não pode ser alterado, hein? Vamos ver por quê. Então, a quantidade inicial de indivíduos de cada grupo étnico pode ser calculada corretamente por meio do sistema cuja expressão matricial é dada por. E aí ele coloca as matrizes aqui e quer saber se você sabe o que você está fazendo com relação à multiplicação, a construção de equações através de matrizes. Tá beleza? Então, então a gente sabe o quê? O que a gente sabe? A gente sabe que a quantidade de indígena, a quantidade de europeus e a quantidade de africanos é igual a de 300 indivíduos. A gente sabe disso. E a gente sabe também que o quê? A gente sabe que para poder achar o número de cada um deles, a gente já consegue com essas informações que ele passou. A primeira coisa que ele fala é o seguinte, ele fala que a quantidade de europeus era igual ao dobro da quantidade de africanos. Aí isso quer dizer o quê? Vou assumir africano como a letra A mesmo, tá? E europeus é o dobro da quantidade de quem? De africanos. Então, europeu só pode ser 2A. E aí ele coloca aqui que a quantidade de indígenas, ó, vamos sublinhar aqui, a quantidade de indígenas, era inferior à de europeus. Então, quem era maior? Europeus ou indígenas? Europeus eram maior. Europeus. E aí tem uma diferença entre eles, certo? A diferença entre eles era igual a de 40 indivíduos. Ou seja, aqui, ó, tá aqui, ó, 40 indivíduos. Perdoa as linhas aí, é porque eu sou meio toscão com essa parada. Então eu sei qual a quantidade de europeus baseado no que a gente quer construir aqui. Nós vamos parametrizar todas essas quantidades em uma letra só para ficar fácil de calcular, tá beleza? Então eu sei que a quantidade de indígenas era igual à quantidade de europeus. Qual a quantidade de europeus? 2A, menos 40 indivíduos. Com isso a gente consegue encontrar e saber cada uma das quantidades de africanos, de europeus e de indígenas. Ai, como é que a gente consegue fazer isso, professor? Se liga só, garotinho, garotinha. Eu vou somar todo mundo. Por exemplo, indígena. Indígena não é 2A menos 40? Aí eu somo também, que eu sei que I mais E mais A é igual a 300. Aí eu somo também a quantidade de europeus. Qual a quantidade de europeus? 2A.
E qual a quantidade de africano? Aí é a mesma, né? E aí a gente tem quanto? A gente tem 300. Repara que a gente tem uma equação e uma letra só agora para poder calcular tudo. Aí ficou fácil, né, papai? Vamos lá, vamos somar todos esses A's aqui, né? Aí vai dar o quê? 5A, que é igual a quanto? 300 mais 40, que vai dar 340. 340. Simples assim, professor? Simples assim, parceiro. Porque esse 40 eu passei ele para o outro lado, ele ficou positivo, tá bom? Da equação. Aí, o 5 está multiplicando A. Passo ele para o outro lado, ele vai estar o quê? Dividindo. Então, é 340 dividido por 5, que vai dar quanto? 68, parceiro. 68. Com isso, eu encontrei o meu número de africanos. Africanos vai ser o quê? 68. Europeus vai ser 136, porque é o dobro de 68. E indígena vai ser o quê? 96, porque 136 menos 40 vai dar 96. Beleza? Consegui encontrar o número de todo mundo. Agora, ele vai querer, ele quer, ele deseja, ele quase que ordena para você, para saber se quais são as equações, quais são as matrizes que vão trazer as equações que vão refletir essa quantidade. Tá beleza? Que aí você vai conseguir encontrar em qualquer tempo. Ó que doideira. Então, vamos começar com a matriz A aqui, ó. Com a matriz A. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente poder calcular. Então, lembrando aqui que a gente já sabe quanto é que vale cada um deles. Ó. Vamos pegar aqui a matriz A. Deixa eu secar um pouquinho a caneta aqui, porque senão vai ficar muito grossa a ponta. Né? A ponta dela vai ficar muito grossa. Então, vamos começar com a matriz A. A matriz A ela diz o seguinte. Como é que a gente faz a multiplicação de fração de matriz? A gente vai multiplicar essa letra com essa linha com essa coluna. Então, vai ficar I, uma vezes I, uma vez o I, vai dar o próprio I. Esse E aqui, ele vai ser multiplicado por zero. Então, a gente sabe que qualquer número multiplicado por zero dá zero, então ele nem aparece. Vai dar zero E. Então, não precisa colocar. E aqui, esse A, ele vai multiplicar com esse 1 aqui. Então, I mais A, que é a quantidade de africanos, lembra lá do problema? Vai ter que dar aí, quanto é que vai dar? 40. Esse resultado aqui, essa soma, é o resultado da multiplicação. Então, vai ter que dar quanto? 40. Beleza. Agora eu te pergunto, e a quantidade de indígenas mais de africanos vai ser 40? Não. Por quê? A quantidade de indígena não é 96, que a gente calculou lá em cima. A quantidade de europeu não é 136, vou deixar aqui anotado. E a quantidade de africanos não é igual a 68? Então, quer dizer que 96 mais 68 vai dar igual a 40? Não, né, garotinho? Já está errado aqui. Então, só isso já é o suficiente para invalidar a opção A. A opção A está o quê? Errada. Exatamente por isso. Já por causa desse começo aí. Bora ver a B? Bora ver a B, como é que a gente vai fazer? Calculando aqui por multiplicação de matrizes. Vamos lá, matriz, a mesma quantidade. Eu calculo a quantidade de linha e multiplico pela quantidade de coluna. Esse I vai ser multiplicado por 1. Então, já temos aqui I, certo? Mais o quê? Mais o E, porque uma vez é E. Aqui, ó, tá vendo? Mais quem? Mais o A. Uma vez o A é A. Isso tudo tem que dar quanto? 300. Ó, opa, 300. Porque aqui está o resultado, 300, não é não? Opa, desculpa aí, galera. 300. Aí agora a gente vai pegar, até agora tá tudo certo, tá? Porque a soma dos 3 dá 300. Lembra lá no começo quando eu falei? Então, beleza. Esse zero aqui vai multiplicar esse I aqui de novo. Então, ele não aparece. Não aparece. Mais o quê? Mas esse 1 aqui vai ser multiplicado pelo E. Mais E, o Ezinho, né? E esse A vai ser multiplicado pelo menos 2. Então, vai ficar menos 2A. Vai ser igual a quanto? A zero, porque está dizendo aqui, ó, zero. E menos 2E é igual a zero? É sim. Por quê? 136 menos 2 vezes 68 vai dar zero, parceiro. Vai dar zero, porque é 136 menos 136, então dá zero. Então pronto, outra verdade aí já está escrita. Vamos ver se essa aqui, ó, se essa última vai dar certo. Esse I, ele vai multiplicar por menos 1, então vai dar o quê? Menos I. Menos I. Esse meu I ficou parecendo 1, né? E aí esse 1 aqui, ele vai ser multiplicado pelo E, então vai ser mais E. E esse zero aqui, ó, vai ser multiplicado pelo A. Então, A não aparece nesse caso. Então, ele vai ser o quê? Igual a
40. Bora ver se está certo? Menos I não é menos 96 mais 136? Isso tem que dar quanto? 40. Porque é a exata diferença que o cara lá estava explicando no problema. Então, essas três equações aqui, ó, elas refletem a realidade baseada naquilo que o problema deu. Então, a alternativa correta é a letra B, garotinho. Letra B de bola, tá? E aí, a letra C e D não pode ser, por quê? Porque aqui, ó, ele tá lançando quase que uma matriz de identidade aqui, ó. E ele tá dizendo um absurdo. Ele tá dizendo que I é igual a 300. I é igual a 300? É claro que não. Aí ele diz aqui na linha de baixo que E menos 40 é igual a 300. 300 é a quantidade completa de indivíduos. Como é que isso vai estar certo, velho? E aí depois ele fala outra agrura. Ele diz que A é igual a 300. Loucura, loucura, loucura. Igual o Luciano Huck, valeu? Não funciona, tá errado. E a letra D, ela até tenta dar um espertinho. Por quê? I mais E mais A dá 300, ok? Beleza. Se você fizer o cálculo aí vai dar. Aí ele fala que E mais 2A é igual a zero, tá errado daqui, aqui tá o erro, e aqui também tem outro erro, ele tá dizendo que I mais E vai dar menos 40, também tá errado. Então, a resposta certa, o gabarito, eu acredito que, eu não vi o gabarito, tá, por isso que eu tô falando, é a letra B. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, conecta aí no canal, porque é de graça e vai ajudar pra caramba a mim e as outras pessoas que precisam aprender matemática. E se você tiver alguma dúvida sobre matriz e tal, você pode ir em outras plataformas que eu também tô lá e pode pegar uma aula dessa por um precinho módico, construir pra você, tá bom? Então, e se você não precisa de mais nada, então muito obrigado, eu fico muito honrado em poder te servir. Um forte abraço e a gente se vê por aqui. Falou?